Ao estudar essa aula, você deverá ser capaz de identificar os principais reservatórios de cada elemento, descrever as principais reações químicas em cada ciclo, identificar os micro-organismos responsáveis em cada ciclo pelas reações bioquímicas no solo, identificar e descrever as reações que incorporam os elementos químicos às cadeias alimentares, identificar e descrever as reações que liberam os elementos do reservatório natural, identificar os elementos e as formas químicas poluentes e identificar as fontes de cada elemento para a fabricação de adubos químicos utilizados na agricultura e silvicultura. Depois da água e do carbono, o nitrogênio é o macronutriente mais abundante e mais importante para as plantas no ambiente natural, assim como para a produção agrícola. O nitrogênio é um importante componente estrutural e fisiológico para as células. Todas as proteínas e enzimas possuem nitrogênio em sua composição. Além dessas, os ácidos nucleicos, que compõem o material genético, e polissacarídeos também possuem nitrogênio em sua composição. A forma molecular do nitrogênio, importante constituinte da atmosfera, tem em 80% de sua composição uma molécula inerte, quimicamente estável e não é utilizada diretamente pelos seres vivos pluricelulares. É disponibilizado aos seres vivos por meio da fixação biológica, feita por algumas espécies de algas e bactérias, principalmente leguminosas. Além dessa fixação biológica, o nitrogênio pode também sofrer um fenômeno denominado fixação atmosférica, provocada por descargas elétricas atmosféricas. A amônia, resultante do processo de fixação biológica, sofre reações bioquímicas de nitrificação por micro-organismos específicos, sendo transformada em nitrito. É absorvida pelas plantas e passa a formar os diversos compostos, tecidos e órgãos. As plantas são a base da cadeia alimentar e servem como alimento para os consumidores primários e esses para os consumidores secundários. E assim, sucessivamente, o nitrogênio vai sendo transferido em cada nível trófico da cadeia alimentar. Todos os seres vivos servem de alimento para os decompositores, que ao se alimentar fazem a decomposição da matéria orgânica, reduzindo estruturas moleculares complexas em substâncias simples. O nitrogênio é liberado das estruturas complexas e, por ação de micro-organismos que fazem reações bioquímicas de redução, especificamente desnitrificação, desenvolve-se o nitrogênio na forma molecular para a atmosfera. A fabricação de adubos nitrogenados, denominada como fixação industrial, aumenta as taxas de transferência de nitrogênio da atmosfera para formas amoniacais e nítricas, que são intensamente utilizadas na fertilização de plantas e que, por arraste superficial e lixiviação, vão para rios e lagos. O nitrogênio também é continuamente transferido de um ecossistema para outro por plantas e animais. Isso acaba causando diversos impactos ambientais, como eutrofização de recursos hídricos, poluição da atmosfera, aquecimento global e chuva ácida. Para que o nitrogênio, na forma molecular, seja disponibilizado de forma útil para as células, é preciso ser transformado quimicamente. A partir de seu reservatório na atmosfera, ele pode sofrer transformações por descargas elétricas em taxas baixas e, em sua maioria, é transformado por organismos unicelulares de vida livre ou que vivem associados a raízes de plantas. Estes são alguns exemplos de fixadores. Essa transformação é o processo biológico mais importante do planeta depois da fotossíntese. Ocorre no solo e é conhecida como fixação biológica de nitrogênio. É a transformação do nitrogênio molecular em amônia. Observe a reação química. Em solos arejados, a presença de oxigênio e das espécies de bactérias dos gêneros Nitrosomonas e Nitrosococcus transformam a amônia em nitrito. Analise a reação química. O nitrito é tóxico para as plantas maiores e passa a ser assimilado às raízes das plantas somente quando é transformado em nitrato por bactérias Nitrobacter. Os compostos nitrogenados que formam os tecidos das plantas retornam ao solo com a queda de folhas, frutos, galhos e etc.
O nitrogênio liberado pelas reações de amonificação pode sofrer nitrificação e pode ser reabsorvido pelas raízes, fazendo o ciclo do nitrogênio assim continuar. Porém, o nitrato é muito móvel no solo e facilmente transportado por lixiviação ou por arraste superficial. Além disso, a retirada de plantas e a queima também significa perda de nitrogênio do sistema. Outra forma de perda é a reação de desnitrificação, uma reação de redução por bactérias do gênero Pseudomonas que tem como resultado o nitrogênio molecular, que é devolvido à atmosfera. Da mesma forma que no ciclo da água e do carbono, a interferência humana no ciclo do nitrogênio altera as taxas de transferência e a quantidade de nitrogênio deslocada entre reservatórios. As principais atividades no processo de fixação industrial são a fabricação de fertilizantes, a exportação de plantas, a queima, a combustão por automóveis e as emissões industriais. E os impactos ambientais negativos são chuva ácida, a contribuição para o aquecimento global e a eutrofização de meios hídricos. O enxofre é um macronutriente essencial para o desenvolvimento das plantas, juntamente com nitrogênio, fósforo e potássio. O enxofre é componente de proteínas e enzimas, participa do controle hormonal e do sistema imunológico. Ele é encontrado na natureza de duas formas: na matéria orgânica, na forma de sulfetos e sulfatos, e em depósitos vulcânicos ou sedimentares. No ciclo do enxofre, podem ser observados os processos de liberação nas rochas, a liberação de gases com ácido sulfídrico para a atmosfera, a formação de chuvas ácidas, o transporte de sedimento pelas águas por lixiviação e erosão, e a decomposição de compostos orgânicos, liberando o enxofre e deixando-o disponível novamente para as plantas. Veja no ciclo a ação humana, liberando enxofre para a atmosfera por meio da queima de combustíveis fósseis à base de petróleo ou carvão mineral. O enxofre sofre reações de oxirredução por bactérias no solo, dependendo apenas do teor de oxigênio e da saturação dos poros por água. Em solos arejados, a tendência é o equilíbrio das reações ser deslocado no sentido da oxidação, favorecendo a formação de sulfatos, principal forma absorvida pelas plantas. Em solos mais saturados em água, a reação tende a ser deslocada no sentido da redução do enxofre e formação de sulfeto de hidrogênio, que é uma forma gasosa. O enxofre lançado na atmosfera por atividade vulcânica ou por queima de combustíveis fósseis sofre reações químicas que levam à formação da chuva ácida, que pode ter como consequência a queima da vegetação e dano às construções. O fósforo é um elemento que só existe nas rochas, no solo e em depósitos marinhos. Não existe forma gasosa desse elemento. Um elemento essencial aos seres vivos, esse macronutriente faz parte da composição das moléculas que transportam energia e integra os ácidos nucleicos. O seu ciclo possui algumas peculiaridades. É um elemento químico de pouca mobilidade no solo, sofre um fenômeno de absorção pelas argilas e fica pouco disponível para as plantas. É liberado a partir do intemperismo e por processos erosivos que sofrem as rochas. É disponibilizado para as plantas na forma iônica, só sai do solo por arraste superficial e junto com o nitrogênio pode causar eutrofização de corpos hídricos. Veja a seguir algumas características importantes desse ciclo. O ciclo do fósforo é sedimentar e o principal reservatório é a litosfera. Fosfatos são liberados por processos erosivos. O fósforo pode retornar ao ciclo a partir dos oceanos por peixes e aves. O fósforo é um material genético componente de RNA, DNA, ossos e dentes. É assimilado pelos produtores na forma de fosfato, e em solos pobres, as associações mutualísticas com micorrizas são de vital importância para a disponibilização e a absorção de nutrientes pelas plantas. A fabricação e o uso de fertilizantes, não importando a matéria-prima, causam impactos ambientais. Veja as emissões de gases de efeito estufa entre cada fertilizante, dependendo do material de origem, e analise quem é mais impactante entre eles. Responda essas perguntas. Quais as principais reações químicas em cada ciclo citado? Quais bactérias são responsáveis pela reação de nitrificação? Os 3 elementos químicos explicados fazem parte de adubos químicos? Como são produzidos? Esta aula possui fins meramente educativos e não visam lucro.